Bem-vindos a mais um episódio do DS Cast. E hoje, gente, eu tenho aqui comigo três pessoas muito especiais. Primeiro a Isa, que vai me ajudar a entrevistar. E os nossos entrevistados, gente, eles são duas pessoas que eu conheci num treinamento que eles deram para minha equipe. Na verdade, não, minto. Eu já conhecia eles no Instagram, né? Já mandava os vídeos deles para minha equipe, para elas se inspirarem. E aí coincidiu da gente se conhecer e eles virem dar um treinamento para minha equipe, elas ficaram encantadas com eles. Eles dominam muito vendas e, inclusive, aplicadas na estética, assim, eles deram um show em todos os setores lá da clínica, que é a Bruna e o Sérgio. Nossa, já cheguei Bem-vindos! lisonjeada já. Já pode ir embora já, depois Já da posso apresentação. ir, já Já foi. valeu. Prova social tá completa. Gente, eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre vendas na estética. Então, profissionais, né, da estética, tem muitos que nos acompanham. Eu tenho certeza que essa conversa vai agregar muito, Com né? certeza, com certeza. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estamos muito felizes de estar aqui. Nós que estamos. Obrigada a vocês. Obrigado. E eu acredito que vai agregar muito. Vendas, num geral, se a gente for pensar, não só na estética, vendas, quando a gente entende o conceito, a gente consegue aplicar em qualquer área, né? Exato, exato. Então, eu Vender é uma acredito arte, que- né? na É uma verdade. arte. Exatamente. Você Então, eu consegue acredito aplicar em que… Todas as esferas. Eu acredito que a gente vai conseguir conversar e entender que, por mais que eu tenha um conhecimento muito grande em uma área, que é o que vocês estudam, né? E a gente consegue estudar um pouco sobre vendas e aí agregar os dois. Sim. E fica perfeito. E desde comportamento, né? A gente aplica isso para todas as áreas. Até no dia que a gente fez o treinamento, vocês comentaram que não era uma área que vocês tinham tanta atuação na sim. estética. Não tinha. Mas parecia que eles já tinham dado vários treinamentos na verdade. estética. Obrigado. Né? Justamente pelo que você falou agora, né? Que se aplica realmente para qualquer nicho, para qualquer área, né? Exatamente. E é muito engraçado quando a gente conversa com empresárias, né, de outros ramos. Nós viemos do ramo odontológico. E a pessoa, não, mas vocês vão aplicar no meu ramo mesmo? Então é exatamente o que a Bruna falou. A venda em si, se você domina a técnica, a emoção propriamente dita, que hoje a gente trabalha muito a emoção do cliente, né? Sim. Então você consegue atingir patamares diferenciados. Sim, com certeza. E no mercado tão competitivo, a gente precisa dominar, Precisa né? dominar a venda, né? A A gente venda. precisa vender. E tem gente que acha, né? Tem ainda um preconceito, né? Que na área de saúde, a gente Você não não vende. vende. Não, todo mundo vende. Todo mundo vende, Todo mundo né? vende o tempo todo. Exatamente. Então, assim, eu preciso saber vender na minha área profissional, na minha área pessoal. Quando eu vendo a minha imagem, eu tô vendendo. Se eu vou me apresentar pra você e eu quero que você conquiste, queira algo meu, eu tô vendendo a minha imagem Sim. pra você. Sim. Em um relacionamento, em tudo. Em tudo. Tudo na nossa vida é venda. É, Graças a Deus foi o que nós fizemos, né? A gente entrou em contato com você, com a equipe, e graças a Deus Exato. conseguimos aí trilhar um caminho junto com você e acredito que se tornou uma amizade aí Exatamente. que vai perdurar por muito tempo. eu esqueci de falar que além disso, se tornaram amigos, né? A gente já jantou algumas vezes juntas e são pessoas, além de profissionais extremamente competentes, são pessoas incríveis. E eles são lá de São Paulo, tá? Eles estão aqui dando a honra da presença deles aqui em Floripa. Ela foi jantar em São Paulo com a gente, né? eu A fui gente jantar em não São Paulo. podia perder essa. Exatamente. Não tinha como. Não. Jantamos em Florianópolis também e viemos aqui com todo o prazer. Com É isso certeza. aí. E até complementando ali o que a gente tava falando, uma vez eu ouvi que desde criança, né? Quando a gente quer alguma coisa dos pais, né? A gente vende. a gente tá vendendo, tá Exatamente. convencendo, né? Exato. Toda vez que, por exemplo, igual você falou de criança, é uma coisa muito interessante, porque você percebe que uma pessoa já tem um poder de persuasão na infância. Uhum. Porque você já vê a criança, normalmente, Articulando, né? quando a Aham. criança tá lá, faz muita birra e tal, pra conseguir alguma coisa, não tem tanta persuasão ainda. A gente precisa trabalhar melhor isso nessa pessoa. Sim. Mas tem crianças que têm um poder de persuasão já muito grande. Então a pessoa já começa com alguns argumentos, mas mãe, mas você comentou comigo que você ia fazer. Você fala, nossa, ela tem, né, argumentos pra Aham. falar. Então, em tudo na nossa vida. Tá? A venda tá em tudo. Eu vou até aproveitar agora, eu não sei, eu até vou precisar aqui, porque eu fiquei sem bateria aqui, quem sabe faz ao vivo. Mas eu vou fazer não sei se isso tá nas perguntas ou não. Mas isso que você falou agora me surgiu, até me despertou uma dúvida. Existem pessoas que, não sei se de criação ou de onde vem isso, por exemplo, uma criança que já tem um poder de persuasão maior, argumentos, isso vem da criação, do que ela observa, os pais? Ou tem pessoas que nascem com, digamos, um dom maior para venda? Olha, o que acontece?
a criação, ela faz um pouco de… Ela tem um pouco de sentido nisso. Porque quando você tem pais que têm uma personalidade já mais forte, são mais persuasivos e te criam com uma casca, entre aspas, maior, você acaba tendo que desenvolver isso mais rápido. Quando você é muito blindado, não que você não tenha esse poder de persuasão, isso tá na sua personalidade, mas talvez você não precise aflorar isso tão cedo. Entendi. Quando você já começa, por exemplo, os meus pais, minha mãe sempre foi diretora e tal, então assim, eu sempre vi aquela mulher forte e tudo mais, então pra mim aquilo era um espelho. Eu falava, olha, eu preciso ser persuasiva como ela fala, então eu me espelhava naquela imagem. Quando talvez você não tenha esse espelho, mas você tem isso em você, você vai desenvolvendo isso, você vai aprimorando isso, você vai olhando e falando, não, eu preciso usar nisso, eu preciso usar nessa área ou não. Mas assim, independente de você ter isso ou não na sua personalidade, tem pessoas que são mais introvertidas. Vendedor não precisa ser extrovertido, isso é um mito. Olha que interessante. Vendedor não precisa, vendedor precisa dominar a outra pessoa. Porque você se forma um artista, né? Você consegue se adequar, se moldar a outra pessoa. Eu também, complementando o que a Bruna falou aqui, graças a Deus vem de berço. Meu pai começou vendendo motos e carros, né? Fazia feira, nas feiras de carro. Então, eu ia muito com ele. Então, percebia a logística, o poder dele de persuasão também para fazer com que os clientes comprassem os carros, né? Então, vivi mais ou menos uns 10 anos com meu pai, indo com ele adolescente, pré-adolescente. E isso formou em mim. Então, no meu primeiro emprego, eu já queria ser gerente. Então, é o que a Bruna falou. Você acaba nascendo e tendo os pais ali como os liderados, né? E você acaba se diferenciando. Mas existem pessoas que têm algumas dificuldades que aí entram a Bruna e o Sérgio para fazer o treinamento. Todo mundo pode aprimorar Exatamente. E outra essa coisa, habilidade. A gente continua estudando. Sempre, né? Com certeza, com certeza. Não é porque a gente treina, a gente também continua estudando. E outra coisa, tem vendedores, tem pessoas que são vendedores que a gente fala que são vendedores natos, né? Que nasce com esse talento, nasce com essa extroversão. Vendedor não precisa falar bem, vendedor não precisa ser extrovertido necessariamente. Isso te ajuda. Sim. Mas não necessariamente. O que você precisa fazer para ser um bom vendedor? Você precisa ouvir, você precisa fazer a outra pessoa te entender. Famosa escutativa, né? Você tem que ter uma escutativa muito aprimorada. Eu preciso fazer você me entender. Qual o maior erro que a gente comentou lá na clínica no dia? Cliente confuso não compra. Eu não posso deixar o cliente confuso, gente. Não Isso posso. tá na nossa cabeça. Então a gente entende o que a gente tá falando, que a gente quer vender, porém o cliente ele ainda não conseguiu entender. Pensa comigo, você na área da estética, você vive isso, você mergulha nisso, você veio da faculdade, você fez cursos, você atende todo dia. Então pra você tá muito clara a informação na tua cabeça. No seu cliente não. É a primeira vez que ele vai na clínica, a primeira vez que ele ouve sobre isso. Ele chegou lá, ele quer resolver um problema. Ele tem lá, o glúteo dela tá deformado por algum motivo e ela quer arredondar o glúteo. Eu tenho esse problema em mim. Como você, doutora, resolve o meu problema? Então eu resolvo porque eu vou te vender… Lembra que a gente falou da ampola? Eu te vendo uma ampola e eu fico com um ponto de interrogação na minha cabeça. O que é ampola? Como assim você me vende uma ampola? E isso vai resolver uma ampola, então? Sim. Ou preciso de duas? Como que é? Agora não, se você me fala, olha, Bruna, é o seguinte, eu tenho aqui, você pode até usar uma linguagem técnica, mas eu preciso colocar essa linguagem técnica de uma forma que você me entenda. A linguagem técnica, ela me traz autoridade, eu tenho que usar. Sim, mas eu preciso trazer… uma coisa simples para o cliente entender. Sim, mostra autoridade, mas ao mesmo tempo faz com que ele entenda. Exatamente. A minha linguagem técnica, o meu conhecimento me traz autoridade que eu consigo resolver teu problema. Mas eu falo de forma simples para que você entenda o que eu vou fazer com você, como eu resolvo o teu problema. Sim, e isso até foi uma coisa muito legal quando vocês deram treinamento para nós, que por vocês não serem da área da estética, né, essas dúvidas fizeram a gente pensar, né, poxa vida, olha só, para nós estava tão óbvio isso, que a gente não percebeu, que a gente não estava explicando claramente o suficiente. Como você falou do Botox, né, o plano anual do Botox. Tá, mas pra nós tava muito claro como funciona. Mas ele que não conhecia como cliente… Eu me passei mesmo como cliente aquele momento para entender como que seria aquela pacote, condição, né? aquele pacote diferenciado. E realmente nós vimos juntos ali que faltava uma explicação melhor. Porque no começo você não estava convencido de que valia a pena. Exatamente. E quando você entendeu… Aí você falou, vale a pena mesmo, quero fazer, quero vir de São Paulo fazer. Exatamente. E vamos fazer. Então tem 2 pontos aqui. O primeiro, assim…
aquilo que eu tô oferecendo é muito bom? Então, se é muito bom, por que eu não tô conseguindo convencer o meu cliente a comprar? Porque ele Uhum. não tá entendendo que é Sim. muito bom. E Tá na minha faltando alguma coisa. tem coisas, eu vejo assim, em várias áreas, né? Tem coisas que realmente você fala, meu, você tá dando quase de graça. Sim, sim. Então, por que meu cliente não compra? Não é abaixar o preço, é Uhum. fazer ele Entender o entender. Não é valor. sobre preço, é valor, Valor. exatamente. Eu acho que hoje a demanda do mercado, ela tem uma demanda, porém a gente acaba não vendendo tanto o que a gente precisa, né? Uhum. Abaixando o preço. Então hoje a gente vê promocional de tudo quanto é De jeito, tudo. porém nós temos os valores, temos os estudos, temos as técnicas e isso precisa ser dado o valor Sim, percebido, né? sim. O que a gente mais vê na área da estética é promoção, né? Valores muito baixos. Então, se a gente for competir por valor, né? Exatamente. Por preço, a gente vai acabar. Até a gente se sente desvalorizado. Com Exato. Né? Então, certeza. tem muitos profissionais que acabam desanimando porque vão se sentindo desvalorizados. Eu tenho que ficar competindo com o mercado que tá jogando o preço lá no pé. E aí eu tenho que me adequar a esse mercado. E Não. você precisa saber explicar. Por que, Sim. que o seu preço. Porque o que normalmente, vamos falar de clínica de estética, eu Uhum. recebo muito no meu WhatsApp promoções. Uhum. Então, vamos falar de Botox, que é o mais simples de entender. Eu recebo lá 10 aplicações de Botox a tantos reais. Se Uhum. eu, como consumidora, pra mim é uma linguagem simples. Sim. 10 aplicações de Botox a tantos reais. Pronto, Sim, é uma linguagem te simples, eu vejo. entendi, tá barato. Ok. Uhum. Aí eu chego na doutora Daisy, ela me fala que ela tem uma técnica diferente. Tá? Aí na minha cabeça é assim. Tá, mas o que isso tem diferente disso aqui? Eles estão Uhum. me oferecendo isso a X valor. O que tem de diferente disso? Aí é onde ela precisa me explicar. Vou colocar a autoridade dela em xeque, Uhum. mas me explicar de uma forma simples para eu entender que 10 aplicações, aí não, aonde entra a ampola, 10 aplicações significa que não necessariamente a quantidade necessária para fazer com que as suas linhas de expressões saiam, porque tem isso, tem aquilo, é onde agora eu vou pegar em você, eu vou olhar para você, doutora Daisy, ó, eu tô olhando para você e eu tô falando de você, eu tô vendo a sua testa, eu tô vendo aqui, ali é uma coisa que todo mundo joga para todo mundo. E Sim, essa padrão. explicação, Padrão. e essa explicação, né? Eu, como um cara que era low profile, Uhum. agora eu sou mais. Graças a mim. a minha, Equilíbrio. minha noiva, minha namorada, né? Isso sempre aconteceu comigo, né? E a gente foi aprimorando, né? Hoje a gente tem a tecnologia, tem o iPad, tem o celular. E eu gosto muito do papel e da caneta. Então, a hora de você ter Uhum. essa explicação com o cliente, nada mais fácil de entender com papel e uma caneta. Ó, Sim. Bruna, você vai fazer isso. Está claro para você? Tá aqui, né? Então, tem uma forma simples, Sim. não tirando sua autoridade, né? Você vem com a sua técnica, mas na hora de explicar, não tem problema você colocar num papel, numa caneta, num receituário, ali, Sim. enfim. Ou até um bloquinho que a gente vai dar para vocês Fizemos lá os também. bloquinhos. Tanto que a gente agora eu tô levando hoje pra então, clínica. eu ia falar que o que mais marcou é que a gente não tinha mais essa possibilidade, assim, era tudo, virava a tela do computador pra mostrar e vocês, tipo, abriram a nossa mente com isso, né? Hoje em dia, a gente vê que o paciente não tá entendendo, já vai E direto. facilitou o entendimento, Muito, né? muito. Não A gente é que viu a o gente tá resultado. escondendo do monitor, Sim. mas o monitor é um sistema, né? Sim. Tu olha ali, é muita informação. Exatamente. Tá Então o jogando paciente ali. acaba não entendendo. Então, Sim. isso é uma forma simples, né? Até simplória de Mas explicação. analógica. Exatamente. Mas que ajudou muito. A gente Exatamente. viu muita diferença, né? Isso a gente pode ver, a gente, de novo, tá muito claro pra mim. Quando eu vou fazer o negócio do computador, o que eu percebi na hora que você me virou o computador? Porque vocês foram me explicar. Aham. Tá, porque eu não sou da estética. Eu falei, eu sou de vendas, eu consigo te fazer vender, mas eu preciso que você me explique seu produto. Sim. Então me explica seu produto. Quando você foi me explicar o seu produto, foi me explicar o preço, na hora que. É assim que você vende? É assim que eu vendo. Vende igualzinho pra mim. Vendeu. Na hora que me virou, ó, o preço é esse, se for no pacote é esse. Muito preço, muita informação, Uhum. muita Muito número. coisa, muito número. Não A tinha pessoa. como fazer nenhum tipo de proposta de valor, né? Sim, Que é o que a gente dá ancoragem. na nossa Ancoragem. metodologia, Aham. ancoragem, né? Que é o, assim, acho que foi o ponto principal, né, pra nós Sim. ali na estética, Sim. foi a ancoragem de preço. Eu preciso mostrar pro meu cliente do que eu tô falando. Todos esses produtos aqui que você tá levando dentro de um pacote que eu fiz pra você, esse produto custa X, esse produto custa Y, esse produto custa Y. O pacote total é esse valor aqui. Exato. Uhum. Aí sim, eu ancorei. Eu te mostrei destrinchado qual é o valor total. Yeah. Agora eu te mostro o meu valor do meu E Sim. aí pacote. você vai sim. personalizar, né? Porque não temos uma tabela igual. A Não. gente tem que ter um produto personalizado para cada cliente. Isso é o Exato. diferencial também que a gente Exato. prega muito no nosso treinamento.
a personalização para o cliente. Aham. Isso é difícil ter nos locais. E isso é uma briga que a gente tem todo dia, assim, porque as pessoas querem, por causa esse tipo de mensagem que você recebeu ali, né? Tantas aplicações é X, ou uma ampola de bioestimulador é Y. E as pessoas querem um valor padronizado, Uhum. mas não tem como a gente padronizar, a gente precisa personalizar cada tratamento, E olha né? pra Outra você ver. coisa, onde está a câmera agora? Qual que é a câmera? Aquela lá. Doutoras, eu recebo no meu WhatsApp aqui todo dia Botox, porque eu faço, infelizmente. Ou felizmente. Felizmente. Ainda bem que tem vocês, né? Glória a Deus. E eu não respondo. Então, a lista de Aham. transmissão, ela é válida para algum momento, né? Uhum. Mas na venda, na personalização, não. Então, eu Sim. recebo, eu sei que você enviou para mim, Pra para todo mundo. para a doutora, para o rapaz. Então, não tem Uhum. por que eu criar uma conexão Sim, com você, né? sim. Aquele calor. Então, eu não compro. É Então, uma diferente dica, de você me É. mandar uma mensagem. Oi, Bruna, tudo bem? Você esteve na clínica tal que dia. você fez um procedimento Aham. tal. X. Então, é Personalizado, diferente, né? exatamente. Até agora eu lembrei aqui, eu recebi uma mensagem de… Eu não lembro que profissional que era. Me mandou uma mensagem assim, começou me chamando pelo nome. Oi, Deise, você tá aí? A gente pode conversar? Opa, é comigo É mesmo. comigo. É personalizado. Exatamente isso. Aí eu respondi, porque eu nunca respondo lista de transmissão. Eu vejo que é uma mensagem pronta, tanto que eu falo pra elas, na clínica É ninguém usa engraçado isso. que a gente não responde ninguém, mas quando a gente vai fazer, a gente faz, Aí quer né? mandar, né? Aí tem eu um- respondi. Só que aí em seguida, depois de eu responder, ela me mandou um áudio que eu vi que era um áudio Encaminhado. encaminhado pra todo mundo. Perdeu a aí credibilidade. Não falei mais. É E exatamente, tem gente. um exemplo que a gente colocou no nosso treinamento, vem até nossa, esqueci o nome da doutora. Foi uma doutora que falou Da sua sobre parce- da uma sua- de eu ia vocês. falar que Do eu dente. perguntei Da do dentista. aniversário. Não foi? Foi do aniversário, aí tem uma. a Fran uma falou da a dentista, Fran, é Da verdade. dentista da filha. dela. Ah, sim, Meu, sim, sim. isso a gente tá usando até como exemplo, porque marcou tanto a gente. Aham. Porque ela tem um dentista Isso. que atende ela há mais de 5, 6, 7 anos. E aí ele ou ela, não lembro, lembrou do aniversário da filha. Da filha. Olha só, Uhum. olha Olha a conexão que ele Sim. criou com Cuidado, essa né? cliente, né? Não Ela vai- Não mesma troca, disse, ela né? falou, não troco por nada Sim. essa doutora. É Exato. família, amigo, então isso é o poder da indicação, o poder da É. conexão. E isso, conexão, mexeu. A doutora soube mexer no emocional dela. Sim, Quem é mais sim. emocional que meu filho? Sim, imagina. Quem? Acertou. Como que você toca mais no A emocional? veia, acertou a veia. veia. E assim, ó, é legal porque ela mandou, pelo que eu entendi, uma mensagem parabenizando. Só. Sim, Parabenizando, sem não venda. tem Porque as venda. pessoas costumam mandar uma mensagem de aniversário, mas já Com cupom de Segunda desconto. tem desconto. Exato. Foi o que nós conversamos, né, doutora, É. aquele dia, fazer com que Isso. o cliente sinta lembrado. Isso. Então, pega a data de nascimento, aniversário, manda felicidades, saudações, mas sem nada Só. em troca. Pra Lembrei de você. Exatamente. É Sim. um diferencial que é coisa mínima, pode ser mínima para nós. um mas detalhe. o cliente recebendo é completamente É, diferenciado. é. Ele vai estar com você sempre. É verdade. É, porque às vezes aí, tipo, 2 semanas depois, aí tu manda alguma promoção, alguma coisa, ele vai pensar, olha, ele me mandou parabéns, né? Já Eu vou tem te uma dando conexão, atenção. né, Exatamente. na conversa, Já vê não é com do outros nada. olhos, Já né? vê com outros olhos. Exatamente. Exatamente. Então, agora que nós vamos começar as perguntas. Vamos. Viu que a gente nem precisa de pergunta, Não, né? aqui Vai. vai que vai. Ai, mas vamos ver aqui. A primeira pergunta, né, de vocês veem quem inicia aí a resposta. Na sua opinião, na opinião de vocês, o que mais influencia a decisão de compra de um cliente? Especialmente no setor da estética, onde a percepção de valor é tão subjetiva. Primeiras damas. A decisão de compra do cliente, ela sempre vem do meu entendimento, do entendimento daquilo que faz sentido para mim. Então, por exemplo, se eu percebo que o que você está me vendendo vai resolver o meu problema e você está me mostrando de forma simples e clara que vale a pena eu comprar isto de você e vai resolver meu problema e está dentro de um valor que para mim é um valor ok. Porque o que é um valor ok? Normalmente tem gente que fala assim para mim, isso eu tive um exemplo de uma pessoa que perguntou assim para mim, a base que você usa no seu rosto é tão bonita e tal, é muito cara? Eu perguntei pra pessoa, o que é caro pra você? Uhum.
E por que que eu pergunto o que é caro pra você? Eu não tô falando sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Eu tô falando sobre a percepção de valor que você tem sobre isso. Uhum. Porque se eu não dou valor pra base, se eu não acho que base é importante, pagar R$ 300 numa base é caro. A gente não pode colocar Sim. o preço no bolso do cliente também. Sim. Exatamente. Então, assim, Bem interessante isso. eu não posso pensar com a minha cabeça quando eu vou vender alguma coisa, porque o que é importante pra mim não é importante pra você. Então, como eu faço o cliente decidir comprar? Eu entendo o que é importante pra ele. Uhum. Eu preciso entender o que é importante pra você, onde tá doendo mais em você, pra você tomar uma decisão de compra. Mais uma vez, é a que a gente Uau. conversou no começo, né? A parte da emoção, né? Então, Aham. você trabalhar a emoção junto com uma proposta de valor, ver o que realmente tem valor para esse cliente, para Sim. que consiga fazer a aquisição do produto. É, o que a gente. Eu entendo, né, que o que a gente precisa entender é que a gente não tá vendendo um produto ou serviço, a gente tá tratando uma dor Exato. do Sempre. nosso Eu tô cliente sempre tratando paciente. uma dor. É. Tô sempre tratando uma dor. Pra você ver, a gente foi passamos o ano novo numa balada aqui em Balneário. E o meu pé estava doendo. Uhum. Meu pé Eu estava vi que você doendo com o postou. sapato. Gente, qual era a minha dor naquele momento? Sapato. Alguém se antecipou e pensou: Eu preciso as mulheres vender vão chinelo. sentir essa dor. Tinha uma loja de chinelos vendendo chinelos a mais de R$100 e poucos reais, chinelo sem Nossa. marca. Então, assim, Com a marca do lugar. Aham. Então, assim, foi caro pra mim? Neste momento, não, porque era a minha dor. Precisava Se muito. eu não Exatamente. tivesse com dor, eu não ia comprar um chinelo da marca do lugar mais de R$100 e poucos Sim, reais. Havaianas sim. é menos. Então, E assim, eu iria pagar qualquer preço. Qualquer porque preço. não era nem 1h30 da manhã. Eu falei, não, eu vou ter que comprar esse chinelo. Nós vamos sair umas 5 A deixa eu qualquer pensar. custo. Qual foi o valor do ingresso e o valor do chinelo? Compensa. Então, Olha assim, só. era a minha dor. E alguém tinha uma resolução pro meu problema. E a emoção de curtir, né? Porque a Sim. gente estava ali para curtir o momento. Então, nada ia conseguir abalar. Então, por isso que a gente pagou o preço. Sim, sim. Então, subiu o valor. Porque qual que é o valor? O valor é o ficar lá dentro, É o quanto curtir. você precisa. É o quanto eu Exatamente. preciso daquilo Uhum. naquele momento. Então, vamos aplicar na estética. Se eu vim na sua clínica, primeiro ponto, se eu vim até aqui, eu tenho uma dor. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Você pode até ter me dado alguma coisa pra me atrair como uma isca, você pode ter me dado algum procedimento, qualquer coisa. Mas se eu fui até lá, tem alguma coisa que me incomoda. Primeiro ponto que mulher sempre tem alguma coisa que incomoda, Sempre. né? Pode estar perfeito que a gente vai arrumar alguma coisa Sempre. pra mexer. Mas sempre tem alguma coisa que me incomoda mais. Eu não E acho, às você tá vezes… sempre perfeito. Não. Não se preocupa que eu vou gastar o seu cartão sim. Doutora, pelo amor de Deus. Ótimo. Já passo cartão ali. Eu vou direto vamos no fazer o preço, bumbum, eu nem faço vem. o inverso. Nem vem. Eu aplico o inverso. Já né? vamos fazer uma venda aqui agora? Já te convenci, a percepção de valor já É. tá Altíssima. altíssima. Mas o que a gente tem que sempre pensar? Eu nunca posso pensar com a dor que eu sinto. Se eu for vender pra você hoje, eu vou pensar no que eu tô sentindo. Uhum. Ah, então a minha dor é o botox que tá vencido? É o meu bumbum? É alguma coisa? Aí eu vou tentar vender isso em você. Ah, então por que você não faz o botox e tal? Uhum. Ah, não sei. Será que eu preciso? Não é isso que tá doendo em mim. Exatamente. O que tá doendo em Tem você? que fazer a Sim. sondagem, né? A forma sondagem no cliente. Senão É. você acaba trazendo várias opções e aí volta aqui lá que a gente começou. Sim, O cliente fica confuso. não E compra. Precisa entender qual a dor desse cliente. Sim. Respondendo então a pergunta, a decisão de compra vem quando eu consigo entender o que você precisa e dou uma solução pro seu problema. Aham. E é muito legal, a Isa pode confirmar, né? Eu sempre falo, antes mesmo da gente se conhecer intuitivamente, eu sempre falei pra elas: nunca oferece algo que a gente acha que ele precisa. Exatamente. Porque eles chegam assim, ai, o que você acha que eu preciso? Não, eu quero saber o que te incomoda. Uhum. Aí, lógico que eu sou a profissional que vou fazer a indicação, mas em cima da queixa da pessoa. Porque eu até falava isso, às vezes a pessoa tá com uma ruga enorme aqui na testa, eu Não olho pra incomoda ela e ela. pra mim, meu Deus do céu, eu preciso tratar isso. Exato. Mas não é. E ela vem me falar, eu quero fazer meu queixo, porque eu tô sentindo que. Quero afinar meu Exatamente. rosto. Exatamente. Eu, tá, mas essa ruga, mas é eu? É, você que está percebendo, mas ela às vezes não Exato, percebeu. exato. E a Então, questão do perfeito. valor, valor mesmo financeiro. Às vezes a gente tem um pacote que vai, né, fazer com que a pessoa mude. Nossa, mas esse pacote é muito caro, é 30, 40 mil, não sei. Ela não vai pagar. Você não sabe. Uhum. Você não sabe qual que é o poder aquisitivo Sim. do cliente. Às vezes o cliente pode não ter o poder aquisitivo, mas a dor pode estar Tão tão grande. latente que ela vai fazer de Dá um tudo para jeito. que isso aconteça.
né? Vai pedir um cartão emprestado, enfim, vai fazer alguma forma. Acontece muito também. Acontece. Sim, exatamente. É normal, mas Sim. a gente precisa entender a dor. Se a dor estiver latente, a gente não pode colocar o preço no bolso do cliente, porque ele vai pagar. De alguma forma, ele vai. Perfeito. Ótimo, vai, Isa, agora é você. Vamos. Ô, gente, eu ficaria aqui umas 2 Ah, horas eu também. conversando. Vamos Ai, cancelar os compromissos hoje. Desmarca a agenda. Ó, a segunda pergunta. Quais estratégias você recomenda para construir um relacionamento de confiança com clientes que ainda estão decidindo investir em um serviço estético? Ei, relacionamento, hein? Que palavra bonita. Eu acho que essa vai ser dos homens, hein? Essa pergunta. Primeiro, a conexão, né? Precisamos criar a conexão. Então, já começa na entrada da clínica. Então, o cliente ele precisa ter um diferencial, Uma experiência. uma experiência diferente dentro da sua clínica. Então, é o que a Bruna falou, se ele já chegou até o seu endereço, então por que a gente vai estragar Uhum. a propósito desse cliente? Então, Sim. é o quê? É o café, é a água, de repente aqui sim, não porque aqui, mas todos os lugares, um champanhe, Uhum. né? A gente serve lá. Uma água num copo diferenciado, olha que copo lindo. Já é uma Sim. experiência aqui que eu achei lindo. A Inclusive, xícara, eu quero falar um ponto importante. Não são só… mas ofereço champanhe porque a clínica da doutora Elisa é maravilhosa. Não, É não. maravilhosa, realmente. Mas não é isso, gente. O que eu ofereço pro meu cliente, a experiência que eu causo lá dentro, não tem só a ver com como é a minha clínica. Exatamente. A gente já foi dar treinamentos em vários lugares periféricos, enfim, vários lugares do Brasil E todo. a pessoa trouxe uma experiência que até eu fiquei, nossa. Olha só. Exatamente. E a pessoa, às vezes a gente dando treinamento, né, falando sobre isso, a pessoa fala, mas champanhe aqui, nesse Aham. lugar? Quem mais oferece champanhe aqui? Por que não, né? Por que não você? Não. Sim. Imagina o diferencial que você vai trazer oferecendo aqui. Porque se eu tô trazendo essa ideia pra você e você se espantou, você imagina o seu cliente. É verdade. A hora que você trouxer uma taça de champanhe pra ele, ele vai falar, nossa, Obviamente é estratégico, né? Não é deixar a rodo, né? Sim, Desculpa o termo. lógico. Mas estratégico, usar a estratégia para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Sim. Então, a conexão começa na entrada da clínica, na sala de espera, na educação da A recepção. recepcionista que fica no computador aqui, nem olha pra cara do Exatamente. cliente. Com Então, certeza. olho no olho, É. geram a conexão. Você entender já no início ali o que o paciente espera, o que ele precisa. Uhum. Se de repente tiver algum relatório que o paciente, né, tenha que preencher. Então, um cardápio, de repente, por que não ter um cardápio na sua clínica? Não tem problema. Legal, você tem hein? Gente, é tão legal isso. você ter uma trazer pessoa, como se fosse acho que é copeira que chama, né? Uhum. Uma copeira trazer um cardápio para você. Olha, senhora Bruna, escolhe o que a senhora quer. E um cardápio bonito, assim, e dá Gostei. aquela sensação de que você tá numa cafeteria, né? Exatamente. Você fala, nossa… E mulher, né, especificamente Legal. aqui na estética, mulher gosta, né, de café, Sim. não que o homem não goste, mas a mulher, ela está ali A gente gosta de um sensitiva tratamento, a um tratamento diferenciado, Sim. né? Exatamente. Homem é mais prático, né? É. Exatamente. Agora, independente da mulher, então você chegou com um cardápio, você vai quebrar, né? Vai quebrar ali o gelo totalmente qualquer pessoa. Quero esse cardápio agora aqui na, Na minha mesa. mesa. Ideias aqui saindo ao vivo. PS Estética. Vai sair esse cardápio. E, gente, assim, eu sempre falei muito pro Sérgio, né? Eu acho ele muito mestre do relacionamento, porque isso é uma coisa que a gente também aprende. Eu sempre fui muito boa com vendas, mas eu nunca fui tão boa no pós-venda e no relacionamento, no criar o relacionamento. Eu tive que aprimorar isso em mim, Uhum. porque não é de mim. E é aquilo que a gente tava falando. Às vezes, o que não é de mim, eu preciso melhorar. Sim, Eu tenho que entender. Primeiro ponto que eu preciso entender na minha vida: o que eu sou boa e o que eu sou ruim. É o Sim. primeiro ponto. Olhar pra isso, né? Quando eu descubro que eu sou boa, eu aprimoro. Quando eu descubro que eu sou ruim, eu preciso melhorar. Sim. Então eu preciso pegar isso pra mim. E o que eu não sou tão boa, eu sempre falei pra ele. Eu Por falei, isso que a olha, gente precisa estar sempre estudando. Sempre Por isso que estudando. a gente também está sempre estudando. Desculpa te cortar. e eu sempre falei pra ele, olha, isso aqui você é muito bom. Como eu posso melhorar isso? Então, você pode melhorar isso, manda mensagem, conversa com essa pessoa, despretensiosamente, fala com ela. Então, assim, como que a gente cria relacionamento, que foi a pergunta? Criar relacionamento vai além do momento que você tá vendendo. Uhum. Então, eu via sempre ele com os clientes dele. Eu falava, como que você cria tanto relacionamento com seus clientes? Ele ia almoçar, do nada.
Ó, eu tô Uhum. passando aqui tô passando aqui perto do seu consultório, da sua clínica aqui e tal, que a gente trabalhava com dentistas antes. Tô passando aqui, vamos almoçar comigo? Eu falava, mas do nada, assim? É, do nada. E sem vender nada. Eu só quero almoçar com você. Aham. Fala, nossa, que legal. Verdade. E foi assim, rapidamente, foi até um baque para todos, né? Como eu fiz Brasil inteiro, então tive muito relacionamento com muitos dentistas. E até hoje, graças a Deus, tenho todos no meu telefone particular, os mais amigos. Quando dá tempo, a gente vai, almoça, toma café. E acredito que isso move, né? Com A certeza. venda move a amizade, a parceria. E é exatamente o que a gente, sem querer, acabou tendo, né? A Bruna tendo com você, principalmente mulher, porque você realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa de um coração legal, uma empresária bem-sucedida, né? Tem parceiras maravilhosas, competentes. Então, aqui fazendo, não é um lobby, não, mas Obrigada. parabéns pela clínica, pela equipe. E Obrigada. eu tenho fé em Deus e peço que a gente fique por muitos anos aí na Amém, parceria e na amizade. amém, amém. Obrigada. Agora eu também já posso ir embora já. Queria relacionamento ao vivo. Mas isso é uma coisa também, vou fazer um parênteses que você falou. Eu nunca gostei de fazer relacionamento. Tanto que antes de eu trabalhar na estética, eu trabalhava em laboratório. E eu sempre falei, ai meu Deus, eu gosto de trabalhar quietinha no meu canto. Quietinha sem ninguém falar comigo. Você acredita que o Sérgio fala pra mim? Ele fala, vocês são meio parecidas, né? Sério? Fala, Eu é ia falar, verdade. não, viu, doutora? Mas é. E aí eu fui aprendendo e fui entendendo isso que você falou agora, que a gente precisa se relacionar pra gente crescer, pra gente, né? Vai fazendo contatos, tem aquela teoria dos 6 graus de separação, Exato, né? exato. Que você conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, Exato. conhece alguém que você quer se relacionar, quer se encontrar, ter algum tipo de relacionamento. Então, é algo que a gente precisa E a fazer. vida é isso. É isso, né? Eu preciso de você, eu preciso de Sim. você. Todo mundo precisa de Sim. todo mundo. Não, a gente não é sozinho. É, só que eu fugia. Assim, Eu tipo, também. você convida a pessoa pra ir almoçar. Eu já era, meu Deus do céu, vou ficar escondidinha aqui na minha casa, ai, almoçar. Exato. Hoje eu já gosto, assim, e vejo que é importante. É importante. Né, pra tudo, E né? às vezes sem nenhum intuito. Lógico, Esse é o lógico. negócio, né? Sim. É sem nenhum intuito mesmo. Sim. Eu Porque quero te conhecer mais. E Exato. naturalmente, depois, você, obviamente, a gente precisa gerar negócios, né? E isso vira natural, né? Sim. Então, nossa, eu preciso fechar isso aqui. Não, o Sérgio faz isso, o Sérgio com a Bruna faz isso. Uhum. Nossa, eu vou ligar para ele. Isso, vai lembrar de vocês, Exatamente. Então, o relacionamento, ele natural, ele Isso. faz com que você tenha portas abertas com várias pessoas, né? É né? isso, perfeito, Então, é o perfeito. famoso E- network, né? É. Eu acho legal desmistificar essa coisa de que tu não pode ter relação com quem tu trabalha, digamos assim, né? Ai, que tudo vai ser interesse e tudo mais. É Se você fundamental, fizer né? de forma. Se Natural, você né? for de forma desinteressada. Exato, Porque a pessoa saudável também. Ela percebe. percebe. Sim. Exato. Se Sim. eu for falar com você e eu chamar você pra jantar com alguma intenção, você vai saber. Sim. Não dá pra esconder Não, isso. Exato. não. Termina de jantar, então. Então, exatamente, exatamente. E olha pra você ver, né? A gente tem casos assim que a gente relata que a gente já foi almoçar com clientes assim, sem intenção realmente nenhuma, Aham. sem nada, sem um caderno, sem nada. Senta na mesa, começa a conversar. Mas você não veio me vender nada? Não. Olha só. Ah, mas eu tô espera. precisando de não sei o que, não sei o que. Ah, então tá bom. Mas não. Não seja por isso, mas não foi o interesse. Não é Exatamente. isso. Então é natural. E foram muitos casos. Muitos casos. Eu sempre tive uma expertise muito grande com clientes grandes, por isso que até foi um desafio, porque 500 mil de seguidores a gente não é para muita gente, né? Então eu falei para ela, nossa, nós vamos falar com ela. É verdade. Ah, me senti importante. Aí vem a Então, parte de conseguir a atenção, né? Exatamente. Conseguir Então, atenção. Modéstia à parte, sempre tive essa expertise um pouco mais Sim. aflorada, né? De clientes grandes, desafios maiores. E enquanto eu não chegava na pessoa, não parava. Então, é ramificar, é ver onde que é, quem que é. E isso aconteceu muito, né? A gente almoçar, a gente jantar e sair negócio sem a gente realmente Uhum. ter pretensão. Atenção. Exatamente. Então, acredito que o relacionamento, ele move. Ele Sim. move negócios, move fé, move tudo. Isso é a vida, né? Exatamente. Show de bola, perfeito. Abre aí, vamos pra próxima. Dá tempo, doutor? Dá ainda. Acho que nós vamos fazer todas, que a gente tá conversando tanto, mas eu queria ficar mais. Vamos ver. É a terceira agora, né? Uhum.
Com o crescimento das redes sociais, como profissionais da estética podem usar a comunicação online para aumentar as suas vendas sem parecer invasivos? Olha, Maravilhosa tudo essa pergunta. caminhando É. junto aqui. Exatamente. Gente, as redes sociais, elas são… O que é a rede social? Eu sempre gosto de falar muito isso. A rede social é uma avenida movimentada. Isso é a rede social. Como é que pode? Há 8 meses eu nem sabia o que era. Pois é. Quando ele era low profile, eu falava, mas como assim você não tá no Como é que Instagram? ele chama? Até o rapaz estadunizado, como é que é o nome dele aqui? Seu nome? Christian? Até o Cris está dando risada de mim aqui, porque é verdade, Cristiano, não é mentira, não. Gente, é assim, a rede social ela é uma avenida movimentada. Eu vejo que tem pessoas que falam assim, eu quero começar nas redes sociais, eu quero vender alguma coisa nas redes sociais. Não é esse o caminho é o contrário. Eu faço uma coisa muito bem feita e por isso eu vou divulgar nas redes sociais. Uhum, Esse é o caminho. uhum. Então, não é… As redes sociais, elas são maravilhosas, elas potencializam negócios, elas fazem você aparecer para pessoas que nunca te veriam. A gente tem pessoas que entram em contato com a gente da Angola, de outros, sabe, dos Tem Estados gente dos Unidos. Estados Unidos. Muita gente. E você fala, como que eu atingiria essas pessoas? E como que eu atingo essas pessoas? Fazendo tudo que… Eu preciso estudar sobre marketing digital. Marketing digital é um aprendizado um atrás do outro. É diferente de vendas. Diário, é diário. O que a Sim. gente ensina aqui, você falar one on one com uma pessoa, é diferente do marketing digital. Marketing digital, eu tô falando de uma forma ampla para todos. Uhum. Então, eu preciso sim aprender sobre ganchos. Eu tenho que chamar tua atenção no primeiro momento. Também pego na dor. Porque os ganchos que eu vou usar inicialmente, eu tenho que pegar numa dor sua. Então, eu tenho que ter uma persona. Eu tenho que saber com quem eu tô falando. Não posso falar pra todo Sim, mundo. Sim. Então, primeiro eu tenho que desenhar na minha cabeça com quem eu tô falando. Quem é a pessoa, quem é o meu cliente. Tá, então Quem eu busco, né? eu vou falar com esta pessoa nas minhas redes sociais. Então, eu vou fazer vídeos direcionados para essa pessoa. Vídeos, muitos destaques explicativos. Eu tenho que explicar. Quando eu vou Sem entrar numa gerar rede posts social… de autoridade, né? Uhum. Na verdade. Quando eu entro numa rede social, gente, e eu vou escolher um produto ou escolher um serviço, eu quero informação. E quando eu quero informação, o que eu quero? Além de informação, eu quero informação clara. Então, quanto mais você tiver um negócio simples de entender, comece por aqui. Faça isso. Clique aqui. Quer saber Uhum. sobre isso? Está aqui. Quer saber sobre isso? Está aqui. Para me contratar, está aqui. E é mais ou menos aquilo que a gente falou no começo, né? No treinamento, no presencial, no digital é a mesma coisa. Você mantém a sua autoridade, né? Uhum. Com o que você entende, a sua técnica, mas também com um pouquinho de Uma simplicidade. linguagem mais bem compreensível. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu preciso bater o olho nas suas redes sociais e saber, primeiro, o que você faz. Então, a Aham. tua bio, ela tem que estar descrita com o que você faz muito bem explicado ali. Pode ser… eu tenho lá a minha técnica, mas eu te ajudo a fazer isso, isso e isso. Eu tenho que Uhum. saber o que você me ajuda. Sim. Primeiro ponto. Quando eu bato o olho ali nos destaques, eu tenho que ver tudo que você tem ali, porque tudo aquilo ali me ajuda a tomar uma decisão. Eu vejo quem é você, ali eu tô vendo tua autoridade. Os reels, tudo aquilo que você coloca nos seus vídeos, me traz sua autoridade também, porque é importante. Quando eu vou decidir, pensa que a rede social, ela é um leque gigantesco. Uhum. Eu posso te escolher, mas a um passar de dedo eu escolho o próximo. Sim. Então, como eu decido ficar com você? Tem que ser impactante naqueles 30, 40, 50 segundos, né? Para que você passe realmente o valor que você tem pro Sim. seu Telespectador. Isso. Uhum. Trava a A gente língua aqui entendeu. agora. Mas assim, eu acho que é uma junção de tudo. Não é um vídeo isolado que vai fazer você bombar nas suas redes sociais e encher a sua clínica de cliente. Não, são várias estratégias juntas que fazem com que a pessoa te enxergue como a pessoa referência naquele assunto. Exato. Uhum. Então, eu acho que é menos… as pessoas também se separam muito, né? Eu vou fazer um perfil profissional e um perfil Ai, pessoal. sim. Todo mundo gosta, gente, de ver tua vida. Não Eu fico tem, doida E com foi isso. quase, quando né, doutora? Ah. não Quase tem que como a gente fugir. fez, né? Não, é que na verdade, quando eu fui fazer os cursos, né? Eles queriam que eu fizesse Um outro perfil. perfil à parte. E eu bati o pé e falei, não, vou fazer. Ah, não, você tem que fazer, porque vai confundir o público e eles não vão entender do que você tá falando. Eu falei, não, eu não vou fazer. Porque eu quero mostrar quem eu sou. É lógico. Porque as pessoas não se conectam só com o meu Com a trabalho. empresa. Não. Uma empresa. Eles se conectam comigo. É só você Vai ver. que você vê quantos seguidores você tem na empresa, DS, e quantos seguidores Sim. você tem na Não, doutora. Sim. quantos, Daisy. quem segue aqui a Coca-Cola? É. E quantas pessoas consomem a Coca-Cola? Exato. Eu não quero ver a Coca-Cola. Eu gostaria de ver o dono da Coca-Cola.
Se ele tiver Exato. uma rede social, eu quero ver a vida dele. Exato, é verdade. Porque deve ser incrível, É inclusive. verdade. Então, os É, ontem- stories, ele é feito para isso, né? Para você mostrar o seu dia a dia, passar também dicas, autoridade, né? Sim. Alguns toques, enfim, sobre a sua técnica, enfim. E também a venda. Então, a junção de todos os stories. Então, Sim. precisa estar, sim, junto com o seu perfil pessoal, perfil profissional. Obviamente, a gente precisa ter um pouco de sabedoria, né? Porque a gente está ali passando uma parte profissional. Então, Exato. alguns posts ele precisa estar direcionado, né? Intencional, né? Intencional. Tudo é intencional nas redes exatamente. sociais. E assim, eu acho que é muito importante também, a gente sempre fala isso, né? O que eu preciso melhorar no meu perfil? A gente recebe algumas perguntas assim. É você incluir CNPJ com CPF. Uhum, Sempre. Essa é a maior uhum, resposta. uhum. Seu CNPJ é teu CPF. Eu quero saber quem é você, pra saber se você realmente é uma Atende. pessoa ok pra resolver o meu problema. Então Atende você. a dor, né? Sim, Exatamente. Você me mostra tudo que você sabe fazer, me mostra quem é você e eu vou falar: não, é ela. sim. Eu quero. É a pessoa, né? A pessoa. Exato. Sim. Exatamente. Teve até casos já anteriormente, no começo, a gente. Não, são vocês mesmos? Vocês Aham, existem? aham. Por- Fica tão. Porque É. tava muito no começo, né? É um aprendizado, né? Sim, Tudo é um claro. aprendizado na vida. Então, o começo estava muito profissional. Uhum. Então, você colocava ali Cria uma distância, né? Exatamente. Cria uma batia o olho e distância. falava, nossa, aham. será que existe? Será que eles são Sim, reais? Né? sim. Então, a gente começou também a entender, né, estudar um pouco mais o marketing digital e perceber que precisava sim ter ali a parte Humana. humanizada, né? Sim, Humano. sim. Você mostrar um pouquinho quem é você, quem é a Bruna, quem é o Sérgio, É. quais são os gostos, o que faz, o que não faz, mesclando com autoridade, dicas, né? Com perguntas. Então a gente recebe muitas perguntas, a gente tenta responder o máximo que dá Uhum. e também fazer o que a gente sabe mais, a venda, né? Então é a junção de tudo. De tudo, né? E eu vou só complementar com aquela parte que você falou que as pessoas querem falar tudo para todos, né? Uhum. E isso é porque eu também nas minhas mentorias percebo isso, que os profissionais da nossa área, na estética, relutam em ser referência em uma coisa. Sim. Ah, se eu deixar de ficar mostrando isso, daí eu vou deixar de ganhar dinheiro. E quer mostrar tudo para todo mundo. Uhum. Então acaba que a pessoa entra, eu sempre falo, a pessoa entra no teu perfil e daí tu mostra uma boca, um nariz, uma bunda, uma perna, um joelho, um pescoço. E tá, mas o que essa pessoa faz? Ela é referência em tudo? E até quando eu dou exemplo assim da minha cirurgia, eu fiz lipo e eu fiz a prótese de silicone. Ambos são cirurgiões plásticos, mas eu não fiz com o mesmo. Porque Exato. um é referência em em prótese e o outro é referência Sim. em lipo. Então a gente escolhe os profissionais que são referência naquilo que a gente quer fazer. Então quem quer comunicar tudo para todos acaba não vendendo, né? Exatamente. E por que isso, né? Se a gente for parar para E não pensar. necessariamente, né? Porque você pegou pessoas distintas, mas você pode também pegar você hoje como referência na parte do glúteo, mas você pode ter uma equipe ramificando o Exato. restante, né, Exato. do corpo. Que tem, né? O bioestimulador, o botox, enfim. Então você tem uma equipe hoje multidisciplinar que Isso. consegue. Então é muito bom o que você falou. Você ter sim o seu diferencial, que é hoje O bumbum, no meu caso. Exatamente. E você ter uma equipe multidisciplinar Que com a faz- mesma técnica que faz também outras coisas com a mesma técnica, com Perfeito. a mesma responsabilidade sua. E eu vou te Perfeito. falar o seguinte, eu como consumidora, eu olho o teu perfil hoje, por exemplo, você é referência em glúteo, mas você me passa tanta autoridade naquilo que você faz Que que dá eu vontade. duvido que o restante você não faria tão bem quanto. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, se eu precisar fazer o botox, se eu precisar fazer o rosto, eu tenho certeza que você, como autoridade em um determinado momento, em alguma coisa, Aham. você iria falar pra mim. Se você não tivesse domínio de fazer aquilo, você ia falar, Bruna, isso aqui eu não faço. Sim, já Mas confia, né? eu já confio em você. Exato. Uhum. Porque aquilo que você não. Você fala pra mim, olha, essa pessoa aqui domina mais isso do que eu. Sim. Ó, essa pessoa da minha equipe é melhor nisso do que eu. Uhum. Então, E não essa tem problema nenhum clareza. disso acontecer. É, muito tem ego, né? E não Exatamente, quer porque- assumir. Eu não Exatamente. sou bom Hoje, nisso. hoje a gente Exatamente. tem a junção minha e da Bruna é exatamente isso. Então tem coisas que ela faz muito bem, tem coisas que eu faço muito bem, então a gente se complementa. Então teve até uma pessoa que contratou a gente para dar uma palestra em abril, agora, lá no Espírito Santo, e ela, não, é porque é só mulher, mas ela falou, então, mas a gente se completa. Aham. Hoje o que ele passa
faz a junção do que eu faço. Sim. Então, eu preciso que ele seja junto. Então, Sim. não tem como a gente alguém contratar só o Sérgio Ou só a Bruna. porque é a complementação. Então, é a sua complementação com a complementação da equipe. Sim. Agora, se tivesse o ego dela, não. Eu não É. posso ser. Eu tenho que ser melhor que o Sérgio em tudo. Exatamente. Que eu- Ex- Aí não exatamente. funciona, Não né? funciona, não funciona. E é igual se você quiser ser sozinho o tempo todo, você não vai crescer. Sim, né? exatamente. Você não vai ter uma equipe? Exatamente. Você vai abraçar o mundo, então Não você tem um dá. limite. Exato. Porque suas horas têm um Estagna. limite. A única coisa que é muito justa nesse mundo é a quantidade de horas É, que todo mundo todo tem mundo tem igual. Independente do financeiro. Independente de qualquer É coisa. verdade. Então, se eu tenho as mesmas 24 horas, você não vai conseguir alcançar a quantidade de clientes que você alcançaria se você tivesse uma equipe bem treinada. Sim, isso é Então, eu verdade. Então, preciso tirar esse ego de mim. É o valor do produto hoje do que você tem de diferencial, porém, você tem uma ramificação multidisciplinar Sim. que vai atender outras coisas. Aí sim, aí você vai elaborar um valor da sua hora diferenciado. Não que elas não tenham, Sim. não que elas sejam menores. Elas são iguais, têm a mesma competência. Mas para atingir hoje a doutora Daisy é X para fazer Sim, com a doutora exato. Y, entendeu? Então, Exato. hoje é a equipe, é a famosa, né, que a gente chama de equipe. É, Precisa pra ter uma crescer, equipe a gente pra- precisa ter, né? Exatamente, em qualquer ramo, em qualquer lugar. Perfeito. Como é que a gente tá com o nosso tempo? Ixi, Ai, meu Deus. 45. Tá, então vamos fazer mais uma pergunta pra fechar. Combinado. Deixa eu ver qual que a gente vai fazer. É eu, Isa? Era eu, mas Era pode você? ser doutora. Tá, eu vou deixar você aqui. Vamos colocar aqui uma pergunta pra fechar com chave de ouro. Vamos deixar você fazer, então. Essa aqui, ó, legal. Aí finaliza. Como transformar uma venda inicial em um relacionamento duradouro e em oportunidades de vendas adicionais, como pacotes ou tratamentos complementares? Na upsell, cross-sell. Uhum. Adoro. Não Pra podia fechar. fechar sem um upsellzinho, né? Eu acredito, gente, que tudo dá, todos os momentos, em todas as vendas, por mais que eu tenha, que nem a gente falou, uma dor específica, eu consigo fazer um upsell de alguma coisa. Como? Eu vou tratar inicialmente, eu cheguei na tua clínica, eu tô lá dentro da sua sala, eu quero fazer isso porque isso é minha dor. Ok. Aí aquilo que você comentou daquela ruga grande na testa da E pessoa. ela não vai entrar de primeira. Uhum. ela Não vai é, entrar em não segundo é essa a plano. dor inicial, Sim. mas eu posso falar sobre ela. Sim. Eu vai posso deve. fazer Você você planta a enxergar. sementinha. E deve. A Por gente quê? faz a semente. Isso eu faço você enxergar uma coisa que talvez você não esteja enxergando, mas no segundo momento não é o seu plano inicial, mas é um segundo plano. E quando você, que é referência na área, me fala alguma coisa que eu posso melhorar, eu vou dar atenção pra isso. Sim, sim. Eu vou dar E é o que atenção. acontece, né? Ainda bem Falou- que eu sou Sérgio, não sou Sérgio. Senão eu ia deixar o meu carro. Nossa, eu ia deixar deixar até um carro aqui com você. E eu já falo pro paciente assim, ó, tem uma coisa aqui que eu vou te falar, mas não é pra agora. Exatamente Mas só pra isso. gente ir pensando Você que… planta a ideia na sementinha. mente. Isso é relacionamento. Sim. Porque eu não vou querer te largar. Sim, Putz, ela falou pra mim que depois eu preciso fazer X, Y, Z coisas. Então, primeiro eu vou tratar isso aqui que a gente começou, mas depois eu preciso voltar com ela, porque ela já enxergou isso em mim. sim. E Isso ela- tem duas e vertentes, a né? cliente vai voltar. Por quê? Vai. Porque ela vai pensar assim. Ela poderia ter colocado Na todos hora. esses valores na De uma hora, vez. de uma vez só, mas ela tá pensando em mim. Sim. Olha como E isso é continuar. estratégico. Por Sim. que é estratégico? Porque primeiro ponto, eu faço você continuar comigo e eu olho pra você e você pensa isso de mim. Você fala, putz, ela não enfiou tudo de uma vez aqui pra eu comprar. Sim. Você tratou Não tá empurrando. a cliente como pessoa, como humana, Sim. não como um objeto, Sim. Não como Que- número, né? número. Só. Que é muitas vezes o que o profissional O que faz, né? Que é acontece. vender tudo de uma vez Exatamente. e uma vez só. Exatamente. Porque você tá tão automático naquela rotina, precisa fechar, precisa fechar, precisa fechar. De repente, a parceira tá ali, não, preciso fechar, porque tem meta, todo mundo tem meta Sim, hoje, não vamos ser sim. hipócritas. Sim. Então, nós precisamos fechar, mas você não criou a conexão, o relacionamento. Então, você teve toda aquela experiência lá atrás, né, no começo, no início, teve café, teve água, teve champanhe, mas chegou na sala, fechar, Uhum. preço. E Você a quebrou pessoa ali. sente isso, Exato. né? Sente, com certeza. Com certeza. Então, A eu gente teve acredito… até um caso, né? Acho que Ok. a pessoa voltou, né? Que a Bruna atendeu lá junto com vocês, acho Sim. que a policial Aham. Sim. voltou e fechou lá tudo. Sim, que- sim, voltou e fez. Exatamente. Porque Uhum. a gente tem que ouvir, né? Então, às vezes a pessoa, ela tá qual é o problema? Às vezes eu preciso saber quem é você. Tem Uhum. pessoas que cada tipo de pessoa tem algum tipo de objeção. Sim. A minha objeção qual é? Eu primeiro preciso entender a objeção para eu tratar a objeção. Então, a sua objeção eu preciso entender quem é a doutora que vai fazer isso em mim.
Era a objeção da cliente. Uhum. Então tá, então é essa a objeção que eu vou tratar. Eu não vou ficar batendo em preço. Sim. Eu não vou ficar batendo no procedimento. Essa não é a objeção dela. Então eu preciso tratar a objeção certa. Por A isso, objeção. Perfeito. muitas vezes a gente perde venda, deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque a gente tá pensando só no preço. Eu tô Sim. tratando a gente- objeção errada. E Exatamente. não é aquilo, a pessoa nem falou do E preço. aí volta tudo, escutativa, identificar, sondar. Uhum. Então tem toda aquela passagem, a linha do tempo que a gente diz também no nosso treinamento, né? Então na nossa metodologia. Você precisa passar pela linha do tempo. E o cliente não vai perceber. Sim. Ele não vai perceber. Sim. Agora, como É você natural. quer colocar um valor a mais, você quer passar direto pro preço, faço em 10 vezes, em 12 vezes, não é esse o problema. Sim. Ele nem falou nada de parcelar, Não. de. E a gente Exatamente. tá lá. E sabe o que é engraçado? Às vezes a objeção é: eu preciso entender mais quem é a doutora Daisy. Essa foi a objeção que ela me trouxe. Aham. Aí eu falo: não, sim, a doutora Daisy, XYZ e tal. Ó, vamos fazer assim, pra você fechar comigo, eu faço em 10 vezes pra você sem juros. Tem Não nada a ver. Tratei minha Ou senão- objeção. Ou senão, ó, te dou desconto aqui. Sim. O pior pra ainda, você né? fechar aqui comigo agora, eu te dou 10% de desconto. Vai ficar mais desconfiada ainda, né? Aí Ó, a pessoa então- vai falar: entendi. Não, tá bom, então anota pra mim. Você fala: Sim. isso. Então tá, vou falar com meu marido. eu vou falar com meu Exatamente. marido. Exatamente. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Exatamente. E isso é um ponto importante, tá? Aham. O cliente mente. Aham. A gente tem que saber disso. Ah, e ela falou que precisa falar com o marido. Não necessariamente ela tem que falar com o marido, ela tá dando um jeito de sair dali. Sim. Aí é onde a gente entra em perguntas. Como que eu faço? Como que eu contorno essa situação? Perguntando. Sim. Então, se a pessoa… Eu tô sentada aqui com você fala pra mim: ah, entendi. Então eu vou conversar com meu marido e eu te falo. O que eu faço nessa situação? Faço pergunta pra ela. Falo: não, perfeito. Primeiro eu concordo. Primeiro ponto. Perfeito, Quando o cliente fala, traz uma objeção, eu concordo com ele. Você Uhum. nunca Porque vai discordar. Eu sempre, gente, como ser humano, o ser humano é assim. Eu sempre tô pronta pra abater você. Aham. Então, se você falou comigo alguma coisa e eu vou tentar te combater, você tá pronta pra me combater de volta. Então, eu Sim. tenho que abaixar tua arma. Primeiro ponto pra baixar tua arma é eu concordando com você. Então, eu falo: não, perfeito, você tá Entendo, certíssima. entendo Você tem você. que falar realmente. Essas decisões a gente tem que tomar em conjunto, tem que Uhum. pensar e tudo mais. Antes de você sair e falar com seu marido, eu só queria te fazer uma pergunta. Dentro disso aqui que eu te expliquei, ficou alguma dúvida em alguma coisa que eu expliquei pra você? Você entendeu sobre isso aqui? Você entendeu sobre o projeto? Você entendeu sobre isso aqui? Me explica hoje. Aí você já começa a conduzir pra outro assunto, de repente. Me explica hoje. Se fosse pra você fazer algum desses procedimentos, qual você faria primeiro? Uhum. Ah, eu faria esse primeiro. E se a gente começasse por esse? Aí eu já começo um outro dando assunto. opções para a Aham. pessoa, né? Então ela Sem não ela vai… perceber, ela Exatamente. sai. Você não pode contrair ela e também fazer as perguntas fechadas, de sim ou não. Aham. Então você tem que fazer perguntas abertas e também a sondagem. Ou isso ou aquilo. Você Aham. dá opções. Sim. Né? Se ela não quiser nenhuma das duas, ela vai te dar a terceira opção. Uhum. Então, dentro dessa metodologia, desse parâmetro que a Bruna passou, a cliente ela vai te dar alguma resposta que você vai voltar de novo. Então, você volta 2 passinhos Uhum. e entende o cliente mais uma vez, né? Com a escutativa, com a sondagem, com as opções que hoje você tem na mesa. Objeção nada mais é do que esse é o momento de eu dar um passo para trás. Quando a gente fala da nossa metodologia, que são as 8 rotas da venda, é planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidade, proposta de valor, negociação, fechamento pós-venda. Quando eu tô na negociação, eu tô tratando objeção. A negociação já tá aqui no final. A negociação conduzindo pro fechamento. Na negociação, eu tô tratando objeção. Quando eu não consigo conduzir pro próximo passo, que é o fechamento, porque ela me bateu uma objeção, eu volto pro Uhum. levantamento de necessidade e proposta de valor. Eu volto um passo para Ah, trás. legal. E é esse X que ninguém quer fazer. Porque Aham. você tá ali, não, preciso fechar, preciso bater minha Não meta, volta. preciso- Ou Não, então a exato. pessoa faz aquele negócio, vai né? direto pro fechamento. Ou a pessoa empurra o fechamento, eu não 12 tratei vezes. a objeção e eu vou tentar empurrar o fechamento de alguma Exatamente. forma, ou ela fala: ah, então tá bom. Ela não sabe o que fazer. Então, aqui é onde a gente tem que explicar para a pessoa o que ela tem que fazer quando chega uma objeção. Chegou a objeção, eu faço perguntas e eu tiro o foco desta objeção. Eu tento trazer outras opções para ela ali, para ela escolher. De repente, ela não vai. Eu trouxe um pacote enorme. De repente, ela não vai fechar aquele pacote. Não tem o que você Tudo. faça. Não vai fechar. Então tá. Então vamos tentar tirar um pouco isso aqui. Vou tentar entender o que é prioridade para você.
E a gente vai fazer é a sua prioridade É primeiro. o que é o bumbum. Desmembra, né? É o botox, Às é vezes o ela queixo, tem flacidez, volume e celulite. Aí deu um Exatamente. pacotão, aí não vou, de hipótese alguma, conseguir convencer ela de fazer. Fazer tudo. Desmembra E aí eu vou falar pra você, o que hoje mais te incomoda? O que é a celulite? Celulite. É a celulite. Então vamos fazer o seguinte, se você fizer o pacote da celulite, você já vai resolver o seu problema em X%. Uhum. Depois, a gente vai fazer X coisa, depois a gente vai fazer X coisa. A gente não precisa fazer tudo junto. E aí entra a minha autoridade. Eu preciso falar com confiança. Técnica, você usa a sua técnica e você Uhum. sabe que você aprendeu. E aí sim, você vai prender o cliente. Sim. Ele vai fechar essa opção. Sim. A primeira opção é o que está mais latente com ele. Aham. E aí você vai criar assim. Por quê? Porque ele vai entender que você não quer colocar tudo de uma vez. Sim. Você Não não tá quer a empurrando todo tudo. custo fazer com que ela feche. Não, mas fecha tudo, depois faz. Não, ela não quer. Eu quero Ela quer. resolver é o que a a Bruna principal falou. dor. Exatamente. Às vezes não tem, ela não vai te falar que não tem um Sim. limite, porque também é Às vezes tem gente que fica constrangida de Constrangedor. falar, né? Olha, deu 40. Nossa, mas eu tenho só 7. Como Tá que vai- muito. Exatamente. aquém. Então, mais 7 faz a flacidez, faz A celulite. E ela não vai falar exatamente o ponto, né? Então, Exato. assim, o meu tratamento ficou 40 mil. Ela não vai falar, então, eu só tenho 7 de limite. Não vai. Só que se Não vai. você não souber tratar essa objeção direito, você perdeu 7 Sim. mil de venda Sim, podia vender que o poderia 7. vender. Entendeu? Então, às eu vezes, preciso aqueles entender. 10, 15 minutos a mais com aquele paciente, com aquela paciente dentro do consultório, da clínica ali da sala, que vai te trazer para começar um relacionamento, né? Sim. Então você fechou um. E aí ela vai entender depois que ela precisa, ao decorrer das consultas ali que ela voltar, você vai começar a conversar e começa a falar da vida, da família. Sim. E aí você cria aquela conexão com a Conexão. pessoa e ela vai dar um jeito De fazer o o glúteo, restante. fazer o restante. Eu acho que nós vamos precisar de outro episódio. Olha, gente, eu tenho certeza. Tinha muita coisa ainda pra gente conversar. É. Mas olha, eu achei muito legal essa última sacada aqui, todas, né? Mas é que você falou ali da objeção, né? Que muitos profissionais da estética têm, trava nessa parte, né? Então, de contornar ali, voltar a fazer perguntas pra Volta uma fugir. casinha. Achei muito legal. E assim, ó. Tenham paciência. É. Tenham paciência. E eu também vou aproveitar agora, que não foi combinado, mas, gente, o treinamento deles é incrível, né, Muito Isa? bom. Obrigado. A Isa pode confirmar aqui. Então, isso aqui é uma pincelada, né, de tudo que eles abordam com profundidade, né? Lá na Dentro clínica, da área. dentro da clínica ou de qualquer nicho, que às vezes tem gente assistindo a gente aqui que não é da Sim. área de estética, né? Mas pega junto, né? Sim. Acompanha, ele pega todos os setores. O Sérgio, né? Quando ele ficou ali no setor, eu falei, meu Deus Área do gerencial céu. mesmo. Teve né? coisa que eu falei, gente, não acredito que eu não vi isso. Ele ficou 10 minutos ali dentro, ele viu. Eu falei, até fiquei constrangida. Mas é porque você tá imersa, né? Sempre que eu tô imerso numa situação, às vezes eu não enxergo alguma coisa, Sim, né? E sim. quando vem alguém de fora com esse E olhar. não é nem que você não saiba, né? Sim. Mas você tá tão imersa que às vezes uma arestrinha ali tá solta e você E é o Não que vai fazer a percebe, diferença. E faz É, toda a diferença. exatamente, Né? E exatamente. fez, né? A gente mudou Obrigado. muita coisa depois que se passaram na clínica. legal. Eles fazem né? parte do nosso dia a dia agora. Lembra que a Bruna falou, É. lembra que o Sérgio falou. Ah, que legal. E logo eles estão lá pra fazer a… Vamos fazer uma reciclagem, Fazer né? uma reciclagem. Sim. Mas enfim, gente, eu ficaria aqui, ó, deu 1 hora. Foi o podcast mais longo até hoje. E assim, parece que a gente começou a conversar agora, Nossa, né? faz 5 minutos. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, eu quero agradecer muito por vocês terem participado. Obrigada a vocês. Eu fica o convite pra gente fazer um Opa, segundo com episódio com certeza. vocês. certeza. Que ainda com certeza tem muita coisa pra Muito falar assunto. dentro disso, de vendas, né? E tudo que a gente teria pra falar. Com certeza. Mas com certeza já ajudou demais, né? A quem tá assistindo, né, bom. Isa? Perfeito, assim. Eu tô muito Maravilhoso. feliz de ter vocês Obrigado. Muito aqui. obrigada Obrigado, pelo doutora, convite pelo de convite. novo. Com Exatamente. certeza a gente vai voltar, vai ter um Perfeito. segundo episódio. E vendas a gente sempre traz coisas novas, tá Sim, sempre aprimorando. tem que Tem se muita atualizar, né? coisa Sim. de atualidade, né? E eu acho que vai ser bem bacana. Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigada, Obrigada, Obrigada obrigada a a vocês. vocês. E quer falar, Isa? Quer se despedir? Não, só agradecer, assim, porque a forma que eles complementaram a nossa equipe ali com tudo que passaram, com a visão, assim,
eu e as meninas, a gente é eternamente grata, né? E é um relacionamento que iniciou só agora, mas que vai Com certeza. Com durar. certeza. Show de bola. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Então, assim, finalizamos esse episódio do DS Cast. E antes de sair, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum episódio dessas nossas conversas aqui, que estão sendo espetaculares. E a de hoje, assim, para mim, ela tá aqui no coração. Amei. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.